A paz do Senhor, amados, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês a palavra que liberta, e eu creio que essa noite o Senhor vai te libertar. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, se é de dia, se é de tarde, de manhã, mas eu creio que o Senhor vai dar a vitória, amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor vem sobre esta vida que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, que a partir de hoje esse servo, essa serva ou esse que ainda não serve, te sirva, Senhor, em espírito, em verdade, em amor, em força, em vigor, para que não seja ruim a queda dele diante do Senhor, que o Senhor venha sobre ele trazendo obediência, que a gente possa, Senhor, ouvir sua voz esta noite, em nome de Jesus. As cadeias sejam quebradas para a glória de Deus, amém, amém, irmãos. E a palavra de hoje vem aqui te dizer em Isaías 22, 15, irmão. Uns versículos antes do 15, lá no 11, 12, 13, fala sobre a guerra que teve, né, ali na Síria, e Isaías, o profeta Isaías tinha declarado junto com eles ali aquela guerra que eu comentei no vídeo passado para os irmãos, que eles oraram e o Senhor deu ordem ao teu anjo, e eles ganharam e mataram, e foi mortos mais de 185 mil homens com apenas um anjo, irmãos. E eles não precisaram colocar um dedo, né? O Senhor deu livramento a todo o povo de Israel. E logo isso, depois que o Senhor deu esse povo de Israel, o Senhor se entristeceu muito, né? O Senhor veio com a palavra sobre a vida de Isaías, dizendo assim: Isaías, eu pedi para o povo jejuar, colocar sacos de cinza, rasparem sua cabeça, né? E por mim, pela minha glória, pelo que eu fiz por eles. E não, o seu povo pegou e bebeu, festejou, né? E fez tudo ao contrário que eu pedi, né? Eu mandei o meu anjo ganhar essa guerra. Eu fiz tudo isso por vocês. E o que vocês fizeram por mim, né? Então o Senhor estava muito entristecido. E Isaías também ficou muito triste pelo povo não ter ouvido a voz do Senhor, o povo querer festejar os seus irmãos, que eles estavam numa posição muito feliz, né? Ganhado uma guerra, né? Diante de tantos homens, achando que tudo estava perdido. Mas só que o Senhor falou: se humilha, jejua, né? Por essa guerra ter sido vencida, irmão. Às vezes, muitas vezes, a gente estamos numa guerra e a gente vence essa guerra. E claro que a gente fica alegre, feliz pelo milagre, pela glória que o Senhor colocou sobre nós, né? Mas só que tem momentos que a gente deve ali. Quem foi o dono do milagre? Quem foi que pelejou contra nós? Para nós, contra os inimigos, não foi o Senhor? Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a honra e glória. Então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou glorificar o nome do meu Senhor, porque foi Ele que venceu essa batalha por mim, não fui eu, né? Aí o que aconteceu? Aí aqui tem um servo chamado Sibena, e Isaías vem falar uma palavra forte sobre a vida dele. Aí diz assim: assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos, anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebena, o mordomo, e diz-lhe: o que tens aqui? Ou o que tens aqui para que cavassas aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arroga violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se fosse uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabará os carros da tua glória e os próprios da casa do teu Senhor. Admite-te eu do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será aquele dia que clamarei meu servo Elequi, filho de Ilquis, e vestirei-lhe o eio da sua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porarei uma chave na casa de Davi sobre seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Glória a Deus. Irmãos, resumindo para vocês, Sebna era um servo, um mordomo do palácio do rei.
né? E ele tinha um patamar grande ali dentro daquele palácio, né, irmãos? Ele tinha um cargo grande de autoridade e ele vestia as vestes reais, ele tinha túnica real sobre a vida dele. Mas só que nesse tempo, Sedna era um servo que tinha patamar alto, tinha um cargo alto, mas ele era um servo fraco, abatido, desanimado, um servo que não servia, na verdade, né? Então ele não agia como um servo. Ele tinha ali a posição dele, o cargo dele ali diante da porta da entrada do palácio, né? Ele mostrava ter uma posição, ele era uma pessoa que era bem, como fala, as pessoas o recebiam bem, né? As pessoas tinham honra sobre a vida dele, mas só que ele não servia o cargo dele. E aqui eles estavam fazendo sepulturas e ele falou: vou escolher o lugar melhor, mais alto, para que eu possa ter um dia uma sepultura para mim e para minha família. Mas só que aí o Isaías diz: o que tens aqui? O que tens tu aqui para que cavaste aqui uma sepultura? O que você faz aqui? Como que você tem me servido? O que você faz aqui dentro do palácio? Como que você serve? Você não tem nada para oferecer. Você tem vestes reais, né? Cargo, mas você não me serve de maneira nenhuma. E agora você quer aqui ter uma melhor sepultura? E aqui ele fala, ó, o Senhor diz que vai te embolar como uma bola e vai te jogar abaixo para lugares altos e distantes, irmãos. Aqui tá falando sobre o que, irmão? Pessoas que têm cargos dentro da igreja. Cargos, às vezes, pode ser até dentro do seu trabalho. Mas eu creio que aqui o Senhor está falando mais sobre cargos espirituais, né? E às vezes ele tem cargo, pode ser um diácono, pode ser uma diaconisa, pode ser um pastor, pode ser algum servo dentro da casa do Senhor. Tem as vestes de servo, maneiras de servo, tem o cargo de servo, mas não serve ao Senhor, não serve ao Senhor. Entendeu, irmãos? E aí quando e fala que quando vai querer a herança do Senhor, ele quer a herança aqui, ele quer a parte dele. Todos querem a herança, mas na hora de servir ao Senhor, só serve de aparência. Por isso, irmãos, que nessa época de epidemia, muitas pessoas desviaram do caminho do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas queriam ter cargos. Ah, eu vou até lá para abrir a porta e ficar na porta. Ah, eu vou até lá para dar minha palavra para mostrar que eu sei aquela palavra. Não, eu vou lá porque eu sou o ministro da palavra. E quando as portas se fecharam, não tinha mais igreja aberta, ele ia se mostrar para quem? Ele ia mostrar o cargo, o patamar dele para quem? Não tinha ninguém para eles mostrar. Então, por isso que a queda desses foi muito grande, Porque tem pessoas que vivem de aparência. E diante do Senhor, ninguém vive de aparência, irmão. Ninguém vive de aparência. E aqui ele fala que ele vai tirar ele, vai enrolar como uma bola, amassar como uma bola e jogar distante. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas que têm cargos, que se vestem de aparência, elas querem se amostrar, elas querem estar perto das pessoas. E aqui o Senhor fala: eu vou te amassar primeiro e depois eu vou colocar você distante, distante de todos. Ninguém vai querer ficar mais perto de você, você vai ficar afastado, jogado de lado, pelo que você ter feito isso com a minha glória. Amém, irmãos? Por isso que na palavra do Senhor diz: naqueles dias muitos falarão: Senhor, Senhor, mas eu era isso dentro da igreja, eu fiz isso para o Senhor. O Senhor vai falar: não, aparta de mim que eu não te conheço. Eu te conheço? Você estava fazendo algo para mim ou para ser gloriado? Para a minha glória ou para ser gloriado? Amém, irmãos? E aqui ele fala que acabarão os seus carros de glória. Todos os seus carros, ele tinha carros naquela época. Ele andava em carros e carroças, mostrando para todos a sua patente, o seu cargo, mas não servia ao Senhor, não fazia nada na obra do Senhor, não fazia nada. Então o Senhor vai tirar tudo que ele tem para mostrar que o Senhor tira, o Senhor dá, mas o Senhor também tira. Mas depois, irmãos, aqueles que se mantêm firmes, por isso que eu falo, aqueles que estão em secreto com o Senhor, aqueles que estão ali no anonimato, é aqueles que o Senhor ergue, irmãos. Aqueles que estão ali, ó, que nem Davi, que o Senhor levantou ele, porque Davi, ele ficava ali,
cuidando das ovelhas. Matou leão, matou urso, ó, ninguém sabia. E só glorificando ao Senhor. Quando menos esperou, no momento certo, Deus colocou ele para todos ver ele matando aquele gigante. Amém, irmãos? Assim foi com Abraão, o Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou Moisés. Todos eles todos eles tiveram uma patente alta diante do Senhor, né, irmãos? Porque todos eles o Senhor usou diante dos reis. Tinha vários reis, né? Mas só que não serviam o Senhor. Então o Senhor colocou aqueles que realmente ele sabia que tinham um coração de servo. A gente tem que ser filhos e temos também que ser servos. Amém, irmãos? Aí aqui fala, quer ver? E será aquele dia que clamarei o meu servo, ele que, e servindo ele a sua túnica, irmão. Ele falou assim, eu vou tirar você do cargo, vou te amassar, vou jogar você distante de dentro da obra da minha casa e vou levantar ele que, um homem segundo o coração de Deus, um homem que orava a Deus, que estava servindo a Deus sem ter nenhum tipo de cargo. Ele não tinha nenhum cargo no palácio, mas ele servia ao seu Senhor, mesmo sem ter cargo, irmão. O que faz você servir o seu Senhor é o amor ao Senhor, é a dedicação, é por menos é o mínimo que você pode fazer depois de tudo que o Senhor fez por mim e por você. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, servindo ao Senhor. E ele falou, vou levantar Alequim e vou tirar a tua túnica e vou colocar diante dele. Aleluia. Irmãos, muitos daqueles que acham que são, não vão ser. E o Senhor vai tirar a túnica deles e vai colocar em ti. E aqui fala, eu não vou dar outra túnica para ele não, eu vou tirar a sua e vou colocar nele, para você ver que ele faz o papel de servo, você não faz. Amém, irmãos? Aí falar o Senhor humilha as pessoas? Não, o Senhor não humilha. O Senhor dá honra àquele que dá honra para ele. O Senhor abençoa aquele que abençoa ele, irmãos. E é assim que é. Amém? E aqui ele fala, esforçar-te-ei com teu talabarte, entregarei nas suas mãos teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém. Ele colocou ele colocou a túnica dele nele, pegou a chave que ele tinha do palácio, deu na mão dele e colocou diante dos seus ombros, porque antigamente, naquela época, ombros queriam dizer coisas de autoridade. Eu vou dar a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e quem fechar ninguém abrirá. Ele ficou com a chave na mão, e ele abriu, e só ele podia abrir, e só ele podia fechar, entendeu? Amém, irmãos? Por isso que eu falo, eu faço a obra na casa do Senhor, sim, mas quem me conhece sabe que antes mesmo de ser levantada como diaconisa, eu já amava servir ao Senhor. Mesmo se no dia de amanhã ele falasse assim, a partir de hoje você não é mais diaconisa, mas eu vou continuar sendo serva. Eu não vou deixar de servir ao Senhor por um cargo, irmão. Aqui não está falando de cargos, está falando de servir ao Senhor, daqueles que servem ao Senhor, não daqueles que têm cargos para se aparecer que nos fariseus. Os fariseus mostravam que era homem das leis, que jejuavam, queriam mostrar para todo mundo que eles jejuavam, mas eles não seguiam realmente a Cristo, eles não seguiam, tanto que o Senhor veio para eles e eles não quis, né? Eles estavam cegos. Às vezes a pessoa se incorpora tanto ali naquele cargo que elas ficam cegas. Elas acham que o cargo delas que vão levar elas para o céu. E não é desta maneira, irmão. Temos que ser humilde dentro e fora da casa do Senhor, amém? E aqui eles falam assim, estinaloei com um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do meu pai. Ele iria levantar Elequim, ia colocar ele firme no trono na casa do pai dele. Amém, irmãos? Então essa palavra, irmãos, é muito maravilhosa. Não sei se vocês já leram, mas eu li ela e o Senhor falou tanto no meu coração que eu não... É muita glória. E ele colocou um título nele. Então, irmão, esse Sibena que fala, né? Ele era um homem mais sem vigor, desanimado e não gostava de ser cobrado, entendeu? Às vezes o Senhor dá uns toques pra gente, ele cobra a gente, mas só que a gente
não quer ser cobrado, a gente fica desanimado, né? Porque o juízo, irmão, da casa do Senhor, o juízo começará dentro da casa do Senhor. Tanto que naquela mensagem que eu passei para vocês sobre as religiões espirituais, sobre o inferno, que o inferno existe, os primeiros a ser julgados vai ser aqueles dentro da casa do Senhor. Principalmente os falsos profetas. Aqui também fala disso. Homens que dizem falando no nome do Senhor, tendo cargo de profeta, de liderança, e são falsos profetas. O inferno eles vão ser os primeiros. Os primeiros. Amém, irmãos? E o que fazem nada dentro da casa do Senhor, né? Porque a gente tem que ser sal e luz da terra, né? Não adianta ser servo e não ser nem sal e nem ser luz, né, irmãos? Nós tem que ser os dois, mas se você nem salga e nem dá luz, não serve para nada. E eles não têm o temor, ó. O temor do Senhor não caiu sobre eles, né, irmãos? O temor do Senhor não veio sobre a vida deles. Se eles tivessem o temor do Senhor, eles trabalhariam com honra, né? Por isso que falam que no final dos tempos vai vir muito escândalo, irmãos. Muito escândalo. Muitas pessoas que têm capas, vai cair a capa delas, entendeu? O Senhor vai falar, vou te amassar e vou te lançar fora. E vou levantar homens e mulheres que me servem, que oram, que jejuam por a obra do Senhor. Né, irmão? E ele era como um administrador, servo de ofício. Né, irmãos? É tudo que eu anotei aqui, eu já falei para os irmãos, e era mesma de se dar e honra na casa do Senhor. É isso aí, irmão. Vamos trabalhar para a obra do Senhor. Vamos servir ao Senhor da maneira que ele deve ser servido, né, irmãos? Eu não sei se essa pessoa que está vendo esse vídeo, ela é diácono, ela é diaconisa, ela é obreira, ela é pastora, não interessa o seu cargo. Interessa que você veio para servir ao Senhor. E damos honra àqueles que têm que ter honra. O Senhor, dono da honra, da glória e do louvor. Amém, irmãos? Então eu venho aqui para falar para vocês. Não tenha só cargo, mas tenha o papel de servo. Faça a obra com amor, porque o Senhor é um Deus de justiça. Ele vai vir com a sua justiça, irmãos. Muitas pessoas falam, Deus é um homem mau, carrastro, não. Ele é um Deus de justiça. Ele vê tudo que você faz para a obra dele. Se você faz para aparecer ou se você faz por amor. Ele sabe, irmão. Ele sabe. Então não adianta ter cargo, mas não servir ao Senhor da maneira que tem que ser servido. Ele fala aqui para ele, o que você quer aqui? O que você tem para oferecer? O que você quer? É que nem eu falei, as pessoas às vezes quer dom para quê? Para quê? Se como com cargo você não faz nada e com dom você vai fazer o quê? Para chegar lá falando que você tem? Porque na Bíblia mesmo fala, o Senhor manifestará os dons do Espírito Santo para aqueles para que seja útil. Se for para o Senhor liberar coisas sobre você e sobre nós para que não seja útil na casa dele, ele não vai entregar, irmãos. Amém? Então que caia por terra todas essas pessoas que vivem de aparência dentro da casa do Senhor, né? Como fosse um exemplo, como uma pessoa de autoridade dentro de uma empresa. Ela manda, mas na hora de fazer algo nunca quer fazer, nunca faz, né, irmãos? Quando o patrão manda fazer algo, não faz. Eu tô aqui para toda a obra, eu tô aqui para fazer o que você quiser que eu faça. Mas quando o Senhor, o patrão manda, nunca serve. É igual nós, estamos lá dentro da casa do Senhor sempre, mas quando o Senhor pede algo para nós ser servidos, você tem o que aqui? Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus, que essa palavra é uma palavra muito forte, que o Senhor falou grandemente comigo. Sirva eu, não por cargo, mas por amor, por fidelidade, porque eu posso te lançar fora, tirar a sua túnica e colocar sobre a vida de outras pessoas, irmãos. Sobre a vida de outras pessoas. Os irmãos do José jogou ele naquele poço e pegou a túnica dele e levou para o seu pai, porque eles ficaram com raiva daquela túnica que José ganhou. Uma túnica de amor sobre o seu pai e de liderança. Mas não adiantou, irmão. Quem nasce para ser servo é servo. Eles tiraram a túnica de José, mas José não deixou de servir o Senhor mesmo no Egito. Ele não deixou de ser servo.
Então não é o cargo, a túnica significa um cargo sobre as nossas vidas que faz a gente servir ao Senhor. Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus e seja filho e também seja servo. Em nome de Jesus.